Olá, está começando mais um Jornal Sindical da USTL, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Esse programa é um programa financiado pela União Sindical por 12 sindicatos e associações de trabalhadores para levar até você informação, para levar até você conhecimento, debate de temas importantes que nós apresentamos aqui semanalmente no nosso Jornal Sindical. O Jornal Sindical vai ao ar às quartas-feiras, às 8h30 da tarde. A reprise é no domingo, 3 horas da tarde, 8h30 da noite, melhor dizendo, e no domingo, 3 horas da tarde, tá ok? Hoje nós vamos falar aqui de 3 assuntos importantes. Primeiro, o transporte coletivo em Limeira. Depois nós vamos falar sobre a entrada de roupas que vem lá de fora, que vem da China, não é? E também vamos falar sobre a taxa de iluminação aqui de Limeira. Que pé tá isso? O que isso pode causar de impacto no bolso do limeirense? Para falar sobre esses assuntos, eu estou recebendo aqui no estúdio o Reginaldo Arantes, ele que é presidente da Federação dos Trabalhadores do Vestuário, também diretor do Sindicato do Vestuário. Além disso, é advogado também, e nós vamos debater esses assuntos aqui no nosso Jornal Sindical de hoje. Reginaldo, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso jornal. Bia, aos que nos ouvem, é um prazer estar aqui. Estou à disposição para discutir esses temas que é relevante e importante para a classe trabalhadora de Limeira. Muito bem, recentemente aqui no programa nós fizemos um papo, fizemos um debate, estava aqui inclusive o presidente da USTL, o Benedito Barbosa, sobre o transporte coletivo em Limeira. O transporte coletivo, a prefeitura assumiu, não é? Um dinheiro que a prefeitura, que sai do bolso do cidadão e vai para as empresas, no sentido de manter a tarifa, não é, Reginaldo, num determinado patamar, e mesmo assim a gente tem visto que não há melhoria no transporte coletivo. Como é que você vê a questão do transporte coletivo, principalmente no que impacta para o trabalhador aqui da nossa cidade? Bom, desde o início, nós da União Sindical nos colocamos contra o subsídio, da forma que foi colocado. Então, nós estamos analisando, estamos verificando que não adiantou nada. O governo vem dando dinheiro para as empresas e não está melhorando nada. Falta abrigo, o sistema de integração não funciona, os usuários não estão sendo bem atendidos. Então, continua a situação precária para o trabalhador, para o usuário do transporte de Limeira. Pois é, a situação é precária para o usuário normal, o usuário tradicional, mas é muito mais deficiente quando falamos sobre transporte de deficientes físicos, né? Recentemente, a equipe de jornalismo da TV Jornal, do Jornal da Cidade, sob o comando de Raquel Vieira, fez uma reportagem mostrando esses problemas pelos quais passam os deficientes quando precisam utilizar o transporte coletivo. Veja. Anderson é cadeirante e presidente da Associação dos Deficientes Físicos e Idosos de Limeira. Ele utiliza frequentemente o serviço porta a porta, transporte disponibilizado pelas viações aos deficientes físicos da cidade. Nos últimos anos, ele relata que tem encontrado dificuldades em conseguir o benefício. Há cerca de 2 semanas, por exemplo, ele agendou um horário para utilizar o transporte, mas conta que não conseguiu o atendimento. Eu agendei o ônibus para ir na promotoria, reivindicar, reclamar por promotoria que eu não estava conseguindo marcar o ônibus. E eu agendei para eles me levar lá e eles não marcaram. Tive que ir até o 4º distrito policial e fazer um BO. A empresa falou que, como não tem muito carro, eu tinha ligado já cadeirantes na frente, então não tinha como me levar. Ele explica que em 2005 a Promotoria de Justiça e Defesa das Pessoas com Deficiência em Limeira firmou um termo de ajustamento de conduta com as viações do transporte coletivo da cidade e a Prefeitura Municipal. O documento estabelece que os deficientes devem ter a garantia ao acesso do transporte adaptado. Na época ficou acordado que as empresas deveriam disponibilizar 3 micro-ônibus adaptados, com a capacidade no mínimo de 4 usuários, mais os acompanhantes. No entanto, este número poderia ser revisto de acordo com a demanda. O documento também estabelece que a cada 6 meses as empresas devem encaminhar à promotoria relatórios, especificando a utilização dos veículos. Segundo ele, o serviço disponibiliza atualmente 4 veículos adaptados aos deficientes, sendo 3 da aviação limeirense e 1 da Rápido Sudeste, o que para o aposentado é insuficiente. De sábado e domingo,
funciona um ônibus só. Então, o cadeirante que entra, liga mais cedo, ele tem o direito de sair da 12h30 às 10h30. Agora, aquele que não consegue, fica para outro sábado. Se tem 4, por que não põe 2 para funcionar? Nossa equipe procurou o gerente representante das duas empresas para falar sobre as reclamações. Aldraliano Vasconcelos informou não ter conhecimento do TAC, mas garantiu buscar detalhes sobre o acordo. Ele se comprometeu ainda a atender Anderson para discutir as denúncias apresentadas pelo cadeirante. Vai ser de grande valia a vinda dele aqui, para que a gente possa identificar não só esse problema que está relatado por ele, mas outros. Nós temos por obrigação averiguar e cumprir. Se existe um TAC, tem que ser cumprido. E não é só neste tipo de transporte que o aposentado tem encontrado dificuldades. Todos os meses, Anderson passa por consultas clínicas no Ambulatório Médico de Especialidades, o AME. Para ir até a unidade, ele precisa de uma ambulância adaptada. Mas, segundo ele, o único veículo disponível apropriado estaria quebrado. Está quebrada desde 2005. Eu tenho que ir no AME mensalmente e não tenho ambulância adaptada para ir. A ambulância normal vem me buscar, eu corro o risco de cair, se machucar. Eu já reclamei no Secretaria de Transporte, eles falam que como começou um governo novo, eles não podem falar nada. Que situação, né, Reginaldo, dessas pessoas com necessidades especiais, os deficientes, quando se fala em transporte coletivo, né? A matéria só confirma aquilo que a gente vem denunciando, né? Que o subsídio não resolveu essa situação. Agora, o que eu tenho a colocar é, esse senhor que fez a reclamação, esse senhor que já foi até o Ministério Público, ele é um pouco mais instruído. Então ele consegue buscar os seus direitos. Agora, e por trás dessas pessoas que não têm tanto acesso quanto ele? Quantas e quantos deficientes estão ficando, como ele bem disse, preso dentro de casa, sem poder sair, sem poder ir para lá e para cá? Onde está o nosso direito de ir e vir? Até onde vai isso? Sem contar que esse usuário, né, usuário, vamos dizer assim, especial, né, ele precisava realmente de um atendimento ainda melhor que os outros usuários, porque ele não tem como alçar mão de nenhum outro tipo de artifício para ir ao médico, para ir até o banco, ou mesmo para ir até algum local onde tem algum lazer que ele possa fazer, não é, Reginaldo? Quer dizer, devia ser dada uma atenção especial para esse tipo de usuário, né? Eu vejo também um pouco além. Não é só para esse, né? São para todos. Sim, claro. Esses em especial. Mas eu acredito que deveria ter em Limeira não só esse atendimento, um ônibus específico para eles. Eu acho que em todas as linhas, todos os ônibus deveriam ter esses equipamentos que pudessem o cadeirante andar. Aí, se ele perdesse um ônibus, o outro estaria ali. Não precisaria estar agendando, marcando horário. Como ele bem disse na matéria, são 4 ônibus. Se os 4 agendarem, eles saem de casa. E o 5º, e o 6º, e o 10º, como é que fica? Situação realmente difícil das pessoas com deficiência de utilizarem o transporte coletivo. A USTL está se movimentando para ajudar essas pessoas, para cobrar o poder público no sentido de melhorar esse atendimento. Agora, Reginaldo, vamos falar dessa questão dos produtos chineses. Você que faz parte da Federação dos Trabalhadores do Vestuário, também é diretor do Sindicato do Vestuário aqui da nossa região. Como é que está essa questão? Vocês fizeram recentemente um protesto contra os produtos chineses, né? Eu gostaria de fazer aqui um retrospecto. Eu também sou diretor da Conacovest. O que é a Conacovest? É a Confederação Nacional Couro, Têxtil, Calçado e Vestuário. Esse segmento, ele usa aí a parte do vestuário. E os produtos, a matéria-prima está sendo importada, quer dizer, nós estamos perdendo a matéria-prima, que é a lã e o algodão. A lã para fazer chapéus e outros produtos agasalhos, e o algodão também para fazer a vestimenta. Então a China importa tudo. Ela pega esse produto, manufatura lá e depois manda de volta para cá. O que isso está ocorrendo? Está tirando emprego aqui no Brasil.
nosso governo não tem uma política de importação que beneficie o trabalhador do setor vestuário. Ultimamente, foi feito um projeto apresentado pela Conacovest, pelos deputados, e foi aprovado que o calçado brasileiro, ele teria, para ser exportado, importado, né, no caso, teria que pagar uma taxa. O que o governo fez? Colocou a taxa, mas ele não coloca fiscalização. O que os chineses fizeram? Eles passaram a mandar o produto via Taiwan, via Paraguai e burlando a cobrança da taxa. Então, nós do setor estamos cobrando, fazendo parceria com os empresários, que não é só o trabalhador que está sendo prejudicado, muitos empresários do setor têxtil, muitas empresas têxteis já fecharam. Lógico que eles precisam muito se modernizar também, mas fecharam, estão perdendo emprego. Essa manifestação que nós fizemos, nós vamos reivindicar alguma coisa nas empresas, temos um monte de barreira. Esse pessoal montou lá no Inhambi standards para ensinar as pessoas a importarem. Se fosse só importação legal, beleza, mas não, tem muita importação fraudulenta. E isso tira o emprego. Como tem matéria no nosso site, coloca lá, perdeu só de janeiro até agora mais de 55 mil postos de trabalho do setor. Mais de 55 mil postos. Incrível. Eu moro aqui na Cidade Americana. A Cidade Americana sofreu muito e vem sofrendo já há pelo menos 20 anos com essa questão da importação de tecidos chineses e de outras partes também do mundo, não é, Reginaldo? Tanto que o apelido da cidade Americana é Princesa Tecelã, e hoje vai ter que mudar esse apelido, porque a maioria das empresas têxteis acabou fechando por conta dessa invasão de tecidos lá de fora, né? Eu gostaria de registrar que a Conacovest, né, ela foi desmembrada da CNTI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, e ela é coordenada pela diretora do Sindicato do Vestuário de São Paulo, a Eunice Cabral. E ela vem fazendo um trabalho muito grande em cima disso, junto aos empresários. Ela é filiada a partido político, ela é vereadora, então ela tem acompanhado de perto lá em Brasília os projetos para mudar, para tentar minimizar esses problemas de importação. A gente sabe que é difícil, mas nós vamos continuar batendo, até se consegue conscientizar ou fazer com que o governo olhe um pouquinho mais para o trabalhador do vestuário e também para o empresário do vestuário também, que sem o empresário o trabalhador não vai sobreviver. Além dessa sacanagem do tecido que vem lá de fora, vem mais barato porque lá fora, nos países onde eles são produzidos, muitas vezes não tem uma sindicalização, não tem trabalho escravo lá do tecido, por isso que o tecido vem mais barato. Ainda tem um pessoal que burla, não é? Você estava me contando antes de começar o programa, daquele container que vocês foram fiscalizar no Porto de Santos. Era um container de envio de botões de roupa para o Brasil, mas quando vocês abriram, cada botão de roupa vinha como brinde uma camisa. É verdade. Eu vou registrar aqui também que, como você bem colocou, lá fora, o trabalhador ele não é respeitado. Não que aqui ele seja totalmente, mas nós temos uma proteção maior. E o trabalhador de fora ele é muito desrespeitado. Nós fizemos já visitas na China e filmamos trabalhadores trabalhando em empresas têxteis com o excesso de ruído, sem equipamento, sem nenhuma proteção. E aí, como colocando, essa fiscalização que a gente andou fazendo protesto e fomos ao Porto de Santos. E conseguimos, com muito custo, que abrissem um container, onde a guia de importação registrava que era botões. Quando se abriu o container, estava lá, botão, mas em cada botão uma camisa pregada nele. Então e a importação veio com o preço de botão. Preço de botão. Não dá para concorrer. Quer dizer, a camisa custa o preço de um botão. Um preço de um botão. Não dá para concorrer. É uma concorrência desleal. O empresário também precisa abrir o olho, porque o empresário ele está
só procurando as entidades de classe, a entidade de trabalhadores, agora com essas preocupações. Então não é só na hora difícil, tem que também ter união nas partes boas também. Porque nessa denúncia que nós estamos fazendo aí de desindustrialização, já é de longa data. E o parque industrial, como você bem colocou, aqui em Americana, aqui em Santa Bárbara, está sucateado. Então, nós precisamos, sim, modernizar, mas com regras. Não é com essas importações que estão vindo aí que vamos conseguir resolver o problema do país, não. Complicada a situação do setor do vestuário, não é? O trabalhador acaba sofrendo, o empresário também. O empresário não quer fechar a empresa, não é? Mas como é que você concorre com o tecido que vem lá de fora a um preço muito baixo, porque lá fora é produzido sem nenhum critério para o trabalhador, com mão de obra escrava, realmente complicado. Reginaldo, o pessoal que quiser mais informação sobre isso, o pessoal que quiser se atualizar a respeito desses temas, vocês têm o site que é o sindivestlimeira.org.br, está aparecendo aí no seu vídeo, sindivestlimeira.org.br. Ali vocês têm informações atualizadas sobre essa questão, principalmente essa questão dos produtos chineses, né? Isso. Nesse site, nós divulgamos as matérias mais regionais da nossa categoria aqui, mas tem um link lá que os trabalhadores e a população podem acessar, que é a Conacovest. Nesse link vai ter as matérias nacionais e lá tem todas as matérias e o pessoal pode acompanhar toda a trajetória que já foi feita com as manifestações, com as visitas a Brasília, com a busca de parceria para tentar resolver esse problema das importações fraudulentas. Nós, no último protesto, está lá a matéria, coloca, nós não somos contra o povo chinês, nós não somos contra a China, nós não somos contra o povo asiático, nós somos contra as atitudes que estão sendo tomadas pelo aquele governo para poder, em desfavorecimento nosso aqui. Nós alertamos que o nosso governo não nos ajuda, mas nós precisamos que seja feita uma regra para a importação, assim como nós somos barrados quando vamos exportar os nossos produtos. Quer dizer, tem que ter regra, tem que proteger também o mercado nacional, né? Tem que proteger o mercado nacional. Nós vamos para o intervalo, depois do intervalo nós vamos falar sobre a questão da taxa de iluminação em Limeira. Que isso? O povo vai ter que pagar agora por essa iluminação pública? Fique aí, nós vamos ver daqui a pouco. De volta com o Jornal Sindical da USTL. A USTL é a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Hoje eu estou aqui com o Reginaldo Arantes, que representa os trabalhadores do vestuário, e falamos aqui sobre a questão do transporte coletivo de deficientes físicos, também sobre a entrada de produtos chineses, que impacta aí bastante o pessoal, os trabalhadores do setor do vestuário. Mas agora eu queria falar de um assunto com o Reginaldo, que é a taxa de iluminação pública, não é? Nós temos uma situação aí que a partir do ano que vem a iluminação pública passaria a ser de responsabilidade do poder público, da prefeitura, não é? E aí está uma discussão em cima disso. O prefeito Paulo Adiche já fez um projeto se antecipando a medida que vai ter que tomar a partir do ano que vem. Como é que você vê essa questão da iluminação pública, dessa taxa da iluminação pública, Reginaldo? É mais uma taxa que vem prejudicar aí o trabalhador, o cidadão? Mas enfiar a mão no bolso do cidadão, né? Esse projeto, o governo aqui, eu quero aqui no caso aqui elogiar a discussão que ele abriu, né? As audiências públicas, a liminar que conquistou, porém, eu acho que o projeto tem que ser melhor discutido. Agora, com o envio do projeto lá para ser discutido, os vereadores vão ter que colocar muitas emendas lá para ajudar a população. Na audiência pública que eu participei, já foi levantado até quanto cada residência vai ter que pagar. Quanto? R$3. Então... Por mês? Por mês. R$3 por mês. Então,
E aí vem um projeto de cima para baixo, o governo empurrando goela abaixo de todo mundo, que nós temos que tomar conta da iluminação. Mas o que precisa de ser discutido aqui, que eu coloquei, precisa ser discutido quando vai implantar a iluminação na cidade. Vai haver um loteamento, a primeira coisa que eles cobram é a infraestrutura. O empreendedor põe lá a infraestrutura, põe o poste, põe a luz, e depois doa isso aí para a concessionária. Agora a concessionária, com esse projeto, vai continuar sendo dona de tudo. Que absurdo, né? Só nós, munícipes, vamos ter que pagar a manutenção. Então o que precisa discutir é como vai ficar essas coisas que foram doadas para ele. Se você quiser pregar uma bandeirinha no poste lá, você não vai poder continuar, porque nós estamos recebendo a obrigação de manutenção e não o direito a mudar ou fazer qualquer coisa. O que vai acontecer com a população? Como você bem colocou, nós vamos ter duas cobranças. Uma que já vem da Eletro, cobrando energia, outra que nós vamos pagar a manutenção. E outra, as lâmpadas que estão aí, segundo a pessoa responsável pela Eletro, ela tinha um tempo de vida. 60% já perdeu esse tempo de vida. Então, o que vai ser feito? Vai ser começar a trocar a lâmpada. Vai pôr uma lâmpada nova no lugar, num poste que está velho. E aí, queima uma aqui, queima outra ali, e nós vamos ser trocadores de lâmpada, vamos dizer assim, né? Então, precisa fazer um projeto que tem novos tipos de iluminação. Foi apresentado lá um projeto que precisa muito mais investimento. Então, aí também vem a parte que a gente coloca aqui com o nosso subsídio. Aí está o ponto para o governo colocar o subsídio. Precisa colocar um projeto onde trace o rumo da onde que a cidade quer ir, que tipo de iluminação que a gente quer, para quê? Porque amanhã ou depois nós vamos ter que trocar toda essa iluminação aí. Não vai dar para ficar trocando lâmpada o resto da vida. Tem que ter novos projetos. E como vai ser esse investimento? Eu não vi o projeto. Eu precisaria estar discutindo isso no projeto. Quer dizer, é um momento também da população, da USTL, dos representantes das forças vivas da cidade, da sociedade civil organizada, ir até a Câmara, falar com os vereadores, pressionar os vereadores no sentido de assegurar, pelo menos um pouco, os direitos do cidadão, né? Com certeza. É nesta hora, nos projetos apresentados, que cabem as emendas e que cabe discutir o rumo da cidade, o rumo que a iluminação vai ter que tomar. Como bem coloquei aqui, se fosse trazer essa situação para a cidade, a Eletro deveria trocar tudo, dar tudo novinho para o povo aqui, e aí sim nós começarmos a cuidar. Agora nós vamos estar recebendo uma coisa velha. Vamos receber o osso e pagar pelo filé. Isso, esse é o termo. Né? Então, recebendo o osso, aí vão ter, quer dizer, vamos continuar roendo o osso e não vamos conseguir comer filé. Né? Muito bem. Se você quiser mandar a sua sugestão, o seu posicionamento, a sua crítica aqui para o nosso programa, para o Jornal Sindical da USTL, mande e-mail para uniãosindical.limeira@hotmail.com, uniãosindical.limeira@hotmail.com. Se você quiser contato aqui com o Reginaldo Arantes, você pode entrar em contato também lá pelo www.sindivestlimeira.org.br. Nós estamos falando aqui nesse bloco sobre a questão da taxa de iluminação pública da cidade, que pode ser que pese no seu bolso, já que o prefeito mandou um projeto aí para a Câmara, resta agora os vereadores discutirem esse projeto. Nós sabemos, né, Reginaldo, que o prefeito Paulo Adiche a maioria dos vereadores é da base aliada do prefeito. Isso significa que, basicamente, provavelmente, qualquer projeto que ele envie para a Câmara, o projeto vai passar, o projeto vai ser aprovado. Agora, resta realmente a população pressionar os vereadores no sentido de discutir o projeto para garantir aí que o cidadão não sofra um impacto financeiro de uma medida tão dura como essa de transferir para a população a responsabilidade da iluminação pública, né, de maneira total. Você bem colocou, existe a maioria na Câmara.
eu não conheço o projeto. As audiências públicas, com certeza, trouxeram muitos subsídios para que o governo pudesse colocar um projeto lá que venha a favorecer a população. Então, agora cabe aos vereadores verificarem se o projeto apresentado é aquilo que queremos, ou melhor, aquilo que podemos pagar. Que hoje a discussão vai acrescentar R$ 3,00 na conta de cada residência. Mas e se tiver trocar todos os outros equipamentos? Quanto mais nós vamos ter que investir? Vai sair do nosso bolso? Vai sair do governo estadual, do governo federal? Precisa buscar também dinheiro fora para poder implantar aqui dentro também. Muito bem. Reginaldo, muito obrigado pela sua participação no nosso Jornal Sindical de hoje. Discutimos assuntos importantes. Esse programa serve para isso, para levar um pouco de conhecimento para o cidadão, para o trabalhador, para que ele também saiba, não é, do que está acontecendo na cidade, para que ele também se posicione, não é? A USTL, nesse sentido, tem feito um trabalho exemplar no trabalho de levar informação até o trabalhador, né? Nós que agradecemos a oportunidade, estaremos aqui quando formos chamados e com referência ao site que você colocou, o www.sindivestlimeira.org.br. Todos aqueles que quiserem entrar em contato conosco, nós também temos um e-mail, que é o Fale Conosco, sindivestlimeira.org.br. Então, vai chegar a mensagem para a gente, nós respondemos nos e-mails das pessoas, informações, sugestões, críticas. Todo trabalhador que quiser entrar em contato com a gente, nós estamos à disposição. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, Reginaldo. Obrigado a você que acompanhou aqui o nosso programa. O programa vai ao ar às quartas-feiras, 8h30 da noite. A reprise é no domingo, 3 horas da tarde. Eu aguardo você na semana que vem. Até lá, tchau.